Palavra ao nobre deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhor presidente, deputado capitão Paulo Teixeira, senhoras deputadas, senhores deputados, eu confesso que, como estou neste momento participando desta sessão plenária virtual de minha casa, assim que terminar essa intervenção, já vou correr para assistir a sequência deste concerto que está sendo exibido. Já achei minha televisão já está sintonizada, este concerto ao qual fez referência o deputado Luiz Paulo, em comemoração, em celebração desta data, o 14 de julho, o 14 juillet, como eles dizem, né? Como todos nós sabemos, a data mais importante para o povo francês, para a sociedade francesa. Na minha trajetória, eu tive a oportunidade, com bolsa de estudos, de viver vários anos naquele país para estudar, e quero aqui transmitir, sobretudo em especial, a comunidade francesa residente no estado do Rio de Janeiro, né? O meu abraço, os meus cumprimentos pela celebração de sua data nacional, e também esperando que o espírito revolucionário que iluminou e motivou a chamada queda da Bastilha sopre nesse lado aqui do Atlântico, sopre no nosso continente, sopre no Brasil, porque aqui nós temos também um desafio muito grande, do tamanho de uma Bastilha, mais complexo talvez, respeitadas as diferenças das conjunturas históricas, para enfrentar e para derrotar. Me refiro ao avanço, ou às tentativas de avanço de um modelo protofascista em curso no Brasil, que deprecia a vida, deprecia a democracia, deprecia a ciência, deprecia a Constituição. Por isso eu espero que esse movimento revolucionário, que marca um tempo, não apenas na história da França, mas na história da humanidade, demarcando uma nova era, uma nova idade, que a historiografia costuma registrar, que é a idade contemporânea, né? Que isso também se expresse, inspire, se manifeste, ilumine, guie brasileiras e brasileiros que têm apreço pela democracia, que têm apreço pela vida. Quero também mencionar, como registro importante, a reunião que fizemos ontem, sob a iniciativa do presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, uma reunião que eu considero muito importante e que contou com a presença de reitores de todas as universidades federais e estaduais do Rio de Janeiro. Contou com a presença ainda de economistas, especialistas no debate econômico, e sobretudo do estado do Rio de Janeiro. Quero ressaltar o nosso próprio Mauro Osório, que hoje coordena a assessoria fiscal da LERJ, o professor Bruno Sobral, que hoje é o diretor de orçamento e de planejamento da UERJ, Carlos Gadelha, da Fiocruz, entre outros, e destacar também a presença de parlamentares da bancada federal do Rio de Janeiro, na Câmara dos Deputados. Eu me lembro que estiveram conosco Marcelo Freixo, Alessandro Molon, Jandira Fegali, Chico D'Angelo, Cristino Áureo, doutor Luizinho, deputado Áureo, enfim, não sei se me esqueço de Hugo Leal,
além de deputados da Assembleia Legislativa, claro. Deputado Luiz Paulo, deputada enfermeira Rejane, deputado Renan Ferreirinha, deputado Alexandre Freitas e eu mesmo. E esta reunião tratou do desafio relacionado à superação da crise econômica, fiscal, que afeta o Estado do Rio de Janeiro, com perspectivas de desdobramento, né? Não apenas durante a reunião, mas que ali se instalou, por assim dizer, uma dinâmica regular, né? Um seminário permanente, um fórum permanente de debates com esses personagens. Acho que é preciso acrescentar também representações das centrais sindicais, representações também, é claro, dos setores econômicos organizados no Rio de Janeiro, mas quero dizer que não vou aqui resumir a reunião, mas eu quero apenas realçar, deputado Flávio Serafini, que debate recorrentemente comigo essa pauta, ressaltar esse olhar novo que vai se consolidando na Alerj, de entender, e acho isso muito positivo, de entender que não se pode discutir um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para o Estado sem a interlocução com as universidades, sem interlocução com a comunidade científica fluminense. Acho isso um diferencial muito importante. Eu me lembro, já na legislatura passada, quantas vezes não foram as ocasiões em que me pronunciei, outros deputados também se pronunciaram, assim, explicitando uma contradição que se colocava, por um lado, entre uma verdadeira ofensiva, um verdadeiro ataque desferido pelo governo Pezão às universidades estaduais, quando o Rio de Janeiro precisava ter capacidade de formulação de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, e ele não faz isso, repito, sem um concurso, sem um protagonismo, sem, enfim, a presença ativa e altiva da comunidade científica do Rio de Janeiro. Vejo com alegria que a Assembleia Legislativa já trata hoje isso de maneira, quero crer, bem assimilada, não obstante as divergências de opinião, não obstante as divergências de posicionamento, inclusive em relação ao papel da universidade. Nessa reunião, inclusive, um deputado, não há problema nenhum citá-lo, porque eu não faço isso de maneira pejorativa, o deputado Alexandre Freitas criticou as universidades por seu custo elevado, né? Enfim, eu acho que isso revela o tamanho do desafio que nós temos para compreender o caráter estratégico da produção do conhecimento, do desenvolvimento científico e tecnológico, da formação de quadros, o quanto isso representa para a construção de um projeto de nação desenvolvida, soberana, enfim, que não esteja subalternizada nem ajoelhada diante de interesses especulativos e gananciosos que emanam do capital internacional, como é o caso do projeto conduzido pelo ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Então, neste mês de julho, em que nós celebramos, eu já falei sobre isso aqui na semana passada, o Dia Nacional da Ciência e o Dia Estadual da Ciência aqui no Rio de Janeiro, muito importante um conjunto de iniciativas que a Alerj vem tomando para além dos debates recorrentes e sucessivos feitos pela Comissão de Ciência e Tecnologia, pela própria Comissão de Educação, muitas vezes em conjunto, mais das vezes em conjunto, debates promovidos também pelo Fórum de Desenvolvimento da Alerj, que conta com a presença de representações das nossas universidades, na assessoria fiscal da casa recém-instituída, dirigida por um economista que conhece o desenvolvimento fluminense e que é também da comunidade acadêmica e científica do Rio de Janeiro, o nosso programa de televisão, que já começa a circular com desenvoltura nos ambientes universitários, o Ciência e Existência, a segunda edição já vai ser gravada esta semana, com pesquisadores da Fiocruz, com o presidente da FAPERJ, enfim, ou seja, circulando
como é o seu propósito. Não é um programa para os deputados, é um programa para os pesquisadores, para os cientistas e seus projetos desenvolvidos no Rio de Janeiro. As parcerias com a UFRJ, eu e Flávia ainda temos que terminar a sistematização, ficou sob nossa responsabilidade para produzir um instrumento a partir do qual, quem sabe, a partir de 2021, a Assembleia Legislativa vai poder não se transformar numa agência de fomento da pesquisa, não é isso, não é essa a sua natureza, mas ter mais, digamos, padrão, ter um protocolo, ter um parâmetro transparente para apoiar projetos desenvolvidos pelas instituições de ciência do Rio de Janeiro, que deem respostas a desafios, a problemas concretos enfrentados pelo povo fluminense. Então, eu quero ressaltar a reunião de ontem nesse contexto, no contexto da participação das universidades do Rio de Janeiro, e sempre lembrando que a comunidade científica do Rio de Janeiro, ainda bem, vai para além da gloriosa participação das nossas universidades. São 4 federais, 3 estaduais, mas tem várias outras instituições científicas de renome, qualificadas, de reconhecimento internacional. A própria Fiocruz, que já celebramos esse ano mais de uma vez, por seus 120 anos de existência, os institutos federais, as nossas 2 unidades, ambos multicamp, enfim, vários institutos de pesquisa sediados no Rio de Janeiro. Enfim, então, ou seja, é uma sandice, seria uma sandice se o Rio de Janeiro não tirasse o máximo proveito da presença, da produção, da inteligência instalada no Parque Científico do Rio de Janeiro. Mas ainda nesse momento em que discutimos a transição para uma nova etapa do regime de recuperação fiscal. Na reunião de ontem isso apareceu, deputado Eliomar Coelho. Apareceu porque, se por um lado nós sabemos que nesses 3 anos o regime de recuperação fiscal, que não injeta dinheiro novo nenhum no Estado, mas produz vou concluir em 1 minuto, que produz esse efeito esse alívio de caixa para que o Estado não pague as dívidas da União e mantenha a sua folha em dia, mas mesmo assim os termos desse regime de recuperação fiscal são draconianos e têm que ser revistos para um novo ciclo de 3 anos, se for o caso do Rio de Janeiro. Então, assim, só para lembrar que falta ainda ao Estado a elaboração, a formulação de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social. Isso será feito, é claro, com a participação de vários protagonistas, entre eles, com destaque, a comunidade científica do Rio de Janeiro, e por isso eu quero fazer essa saudação geral novamente, desse mês da ciência, e cumprimentar em especial a programação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, alusiva ao centenário da instituição, ao Festival do Conhecimento produzido pela universidade, que vem sendo criticado por vários deputados, mas que coloca em evidência a relação do conhecimento com a diversidade. A diversidade é um valor humano, como a democracia é um valor humano, como a sustentabilidade deve ser um valor humano. Então, a programação do UFRJ merece nossa ênfase, nosso respeito, nossos cumprimentos, por colocar em relação a problemática do conhecimento e a questão da diversidade, que deve ser respeitada como valor das sociedades democráticas, altruístas e humanistas. Obrigado, deputado Capitão Paulo Teixeira. Desculpe se me excedi no tempo. Concedo agora a palavra ao nobre deputado